Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 13 de março, domingo, segundo domingo da Quaresma. Somos convidados neste tempo oportuno, neste tempo da Quaresma, a nos unir cada vez mais a nosso Senhor Jesus Cristo e unindo o nosso coração, a nossa vida a Ele, ir se convertendo ao Santo Evangelho. Convertei-vos e credes no Evangelho. Este foi o convite que recebíamos lá na quarta-feira de cinzas, para adentrarmos esta Quaresma, vivermos a conversão do coração e nos prepararmos para a Páscoa do Senhor. Você que está chegando agora no canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, mas, sobretudo, compartilhe esse vídeo com alguém que você conheça. Permita que o Evangelho de Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 9, versículos de 28 a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertar, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos então vivendo o segundo domingo da Quaresma. Hoje, situando-nos um pouco dentro do contexto da liturgia que estamos celebrando deste mistério, o segundo domingo da Quaresma, ele vai, amados irmãos e irmãs, ajudar-nos enquanto comunidade a perceber como a vida litúrgica, como a ação litúrgica, o culto, a celebração da Santa Missa, o sacrifício, sempre estiveram na tradição bíblica, associado assim à expectativa pela promessa esta divina, seja assim como expressão de sua espera, seja como forma de gratidão pelos sinais deste Deus que tanto nos ama. Por sua vez, o santo sacrifício, culto, para os cristãos, recupera de certa forma inúmeros aspectos antigos, mas vai nos dando também a graça de ir reconfigurando a nossa vida, a nossa ação litúrgica, com a própria novidade que se encontra em nosso Senhor Jesus Cristo.
nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, ainda hoje celebramos essa expectativa de ver a promessa de Deus que se cumpre ou em nosso cotidiano, mas entendemos também que essa promessa já é presente, embora ainda não possamos desfrutar em sua plenitude. Nós até dizemos, a Santa Missa é para nós um pouco da experiência do céu na terra. Vamos viver em plenitude tudo aquilo que realizamos no céu. Mas é importante lembrarmos que céu e terra se unem neste momento de celebração. E toda essa realidade associada a este tempo quaresmal, que é um tempo onde somos convidados a intensificar ainda mais as nossas orações particulares, para que possamos entender esta promessa do amor de Deus em nossa vida, vai nos ajudando a também ir celebrando o grande mistério do amor de Deus em nosso tempo, em nossa vida. Tudo isso nos leva ao quê? A viver a fidelidade para com o Santo Evangelho. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos enche e que nos convida a nos enchermos de esperança. A vivermos esta experiência da esperança e do amor de Deus. No Evangelho, amados irmãos e irmãs, que ouvimos então neste domingo, o Evangelho de São Lucas, nós meditamos a narrativa conhecida como a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que leva então os discípulos, Pedro, Tiago e João, para o Monte Tabor e lá ele se transfigura. Nós somos convidados então a meditar um pouquinho esta narrativa, que por nós é conhecida. De muitas formas, e especialmente nesta ocasião, nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs, sinaliza a sua relação de proximidade com Deus Pai. Ele e o Pai são próximos, são um, o Pai e o Filho, o escolhido, como nos diz a própria palavra. Jesus vai desta maneira confirmando a fé em nossos corações, a fé em nossas comunidades, nos convidando também a transfigurar a nossa fé. Esse período de purificação, esse período da Quaresma, é para que possamos viver também esta transfiguração da nossa vida, do nosso coração. Jesus nos convida, por meio dessa experiência também, a já viver um pouquinho o mistério da ressurreição, que se dará de forma plena depois da sua paixão e morte. Mas ele antecipa um pouco isso aos discípulos. No episódio da transfiguração, amados irmãos e irmãs, Jesus vai além do sinal e demonstra também o sentido da comunhão com o Pai. O Filho e o Pai. Nele, em Jesus Cristo, as promessas antigas são atualizadas e levadas à plenitude. Por isso contemplamos Moisés e Elias, a lei e os profetas estão ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir de Jesus, compreendemos, portanto, que a ressurreição não é um sinal simplesmente das antigas promessas, do cumprimento das antigas promessas, mas pelo contrário, as antigas promessas sinalizavam o grande acontecimento que viria com Jesus Cristo. Então Jesus não está completando, não está se realizando aquilo que o Antigo Testamento vinha dizendo, mas pelo contrário, era o Antigo Testamento que ia sinalizando, trazendo os corações a Jesus, ia preparando para que pudéssemos, de fato, contemplar toda a beleza do seu amor. Este grande sinal, o grande sinal deste encontro entre as antigas e novas promessas, o diálogo de Jesus com as grandes figuras do Antigo Testamento, da Escritura judaica, Moisés e Elias, os dois são figuras estruturantes para a antiga aliança, porque representam de modo respectivo a lei e os profetas. A lei e os profetas. Moisés, como intermediário da recepção das tábuas da lei no Sinai,
representa a dádiva das Escrituras, representa a lei, que foi nos confiada então por Deus, por uma aliança para com o seu povo. Elias, por sua vez, representa a profecia, que tem por sua missão denunciar as faltas, que tem como missão denunciar as faltas cometidas contra essa aliança, indicando o caminho para a sua restauração. Jesus faz as vezes da sabedoria de Deus, que encarnada promove a releitura da antiga aliança e indica o caminho para a sua superação, não como algo que havia sido falhado de forma alguma, mas pelo contrário. Em Jesus se realiza plenamente aquilo que Deus sonhou para toda a humanidade. Em Jesus, a ressurreição, a vida se concretiza. Assim, embora os discípulos não compreendam no primeiro momento a transfiguração, Jesus dá amostras do que será a ressurreição, o sinal de sua santidade, da sua vida, que resplandece em seu corpo, está na brancura das vestes. Jesus também nos dá esse sinal hoje. A sua ligação certa com o Pai, a sua comunicação com Deus. Porque nós vivemos isso já no segundo domingo da Quaresma, para lembrar que todo esse período quaresmal não tem sentido se nós não temos em vista o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude a transfigurar-nos no amor, a sermos transfigurados no amor de Deus, para com nossos irmãos e irmãs, e irmos nos preparando cada vez mais para a Páscoa. Queremos assim, amados irmãos e irmãs, com todo o amor e com toda a graça do Senhor, contribuir cada vez mais para que o Deus vivo e verdadeiro cresça, que possa viver, que possa estar nos corações daquele que Ele mesmo nos confiou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.